Saudações a todos, vamos reiniciar nosso curso dedicado a estudar a probabilidade e a estatística. Então, dando prosseguimento, nós durante a última aula estávamos falando sobre a propriedade das operações entre os conjunto esses que representam eventos aleatórios, eventos esses que são efetivamente pontos de um determinado conjunto maior denominado espaço amostral. Então nós falamos sobre a propriedade intitulada idempotente, aqui A união com A igual a A interseção com A igual a propriedade intitulada comutativa, A união com B igual a B união com A, e a interseção com B igual a B interseção com A. Vamos então agora apresentar a propriedade intitulada associativa. Então vamos falar sobre a propriedade número 3, associativa. Associativa. Então vamos analisar aqui A união B união com C entre parênteses. Isso deve ser igual a A união com B, a união com B entre parênteses, união com C. Conforme a teoria de conjuntos, a união de um conjunto com o outro gera um outro conjunto, e esse outro conjunto pode ser representado aqui, né, por uma outra letra, mas vamos tentar analisar aqui. B união com C é definido como A subíndice I pertencente ao espaço amostral tal que A subíndice I pertence a B, na ordem rigorosa aqui, ou A subíndice I pertence a C. Muito bem. E então, isso gera um conjunto hipotético D, certo? Como resultado, de modo que nós podemos escrever, vamos considerar ainda assim e tentar analisar aqui A união com o resultado de B união com C. Então isso é A subíndice I pertencente ao espaço amostral tal que A subíndice I pertence a A, ou A subíndice I pertence a B união com C. B união com C. E muito bem, o fato é que se A subíndice I pertence a B união com C, então nós podemos reescrever essa definição como A subíndice I pertencente ao espaço amostral tal que A subíndice I pertence a A, ou A subíndice I pertence a B união com C, e se A subíndice I pertence a B união com C, então A subíndice I pertence a B, ou A subíndice I pertence a C. Muito bem, e aqui vamos manter isso entre parênteses. Nós sabemos que a troca na ordem, a reordenação, por assim dizer, desta definição, se o termo pertence ou não pertence, isso não altera, não gera alterações no resultado da definição, de modo que o resultado da definição é invariante sob troca na ordem de apresentação
das afirmações, se A subíndice I pertence ou não a um determinado conjunto. De modo que nós podemos reescrever assim: A subíndice I pertence ao espaço amostral tal que A subíndice I pertence a A, ou A subíndice I pertence a B, e manter isso entre parênteses, e escrever ou A subíndice I pertence a C, pertence ao conjunto C. Então, por que isso é possível? Porque é razoável pelo fato de que não gera alteração no resultado da definição de quais são os elementos que efetivamente pertencem a essa união desses conjuntos, né? Assim, nós podemos reescrever e manter esse resultado, entendendo que o resultado da definição dos elementos que realmente pertencem a esse novo conjunto geral, esse resultado, essa nova configuração, a configuração ela é invariante sob troca na ordem, no ordenamento da apresentação de pertencimento ou não do elemento A subíndice I a um determinado conjunto. Então vamos escrever aqui A união com B, entre parênteses, união com C. E então vamos escrever assim: A subíndice I pertence ao espaço amostral tal que A subíndice I pertence a A, ou A subíndice I pertence a B, entre parênteses, ou A subíndice I pertence a C. Então nós percebemos que há uma igualdade, como é de se esperar, de modo que nós podemos afirmar que A união com B, união com C, assim, A união com resultado, com conjunto, com um novo conjunto advindo ou proveniente ou gerado pela união de B com C. Isso é igual a A união com B, entre parênteses, gerando um outro conjunto, união com C. Então nós temos aqui a propriedade associativa para a operação de união. Vamos analisar, tentar verificar se existe a propriedade de associatividade para a intersecção de conjuntos. Então vamos analisar. Então vamos analisar A interseção B interseção com C igual a A interseção com B, entre parênteses, interseção com C. Então vamos analisar primeiramente B interseção com C. B interseção com C é A subíndice I pertencente ao espaço amostral, tal que A subíndice I pertence a B e A subíndice I pertence a C, simultânea e concomitantemente. Ainda nós podemos escrever A interseção com B interseção com C dentro do parênteses. Isso pode ser reescrito como A subíndice I pertencente ao espaço amostral, tal que A subíndice I pertence a A e A subíndice I pertence a B e A subíndice I pertence a C. Muito bem. Nós também sabemos que essa definição pode ser reescrita sem qualquer equívoco matemático no que concerne no âmbito, no contexto da teoria de conjuntos. Ela pode ser reescrita como A subíndice I pertencente a A e A subíndice I pertencente a B, entre parênteses, reposicionando o parênteses, e A subíndice I pertencente ao conjunto C. Então, fazendo uma comparação com A interseção com B, entre parênteses, interseção com C, isso é A subíndice I pertencente ao espaço amostral, tal que A subíndice I pertence a A
e A subíndice pertence a B, entre parênteses, e A subíndice pertence a C. E então, se nós compararmos os resultados, podemos afirmar que A interseção B interseção com C entre parênteses é rigorosamente igual a A interseção com B entre parênteses interseção com C, de modo que nós temos a propriedade de associatividade para a operação de união entre conjuntos e a propriedade de associatividade para a operação de interseção entre conjuntos. Pois bem, vamos finalizar a aula e retomaremos oportunamente. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.